Capítulo 12. Desforra. Digamos que em tempos passados, os nobres queriam status e classificações correspondentes às ações que realizavam, certo? No momento eu estava na quinta posição inferior. No entanto, a quinta posição superior havia sido garantida para mim. Como as coisas chegaram a esse ponto? O reino estava basicamente dizendo que tinha expectativas para mim agora. Eu havia sido colocado em uma posição muito difícil. Além das contribuições e outras coisas que os nobres comuns tinham que fazer, eu também tinha que fazer uma quantidade adequada de trabalho no caso de uma guerra. As promoções eram assuntos sérios. Se uma guerra surgisse, seria difícil para mim rejeitar um pedido para partir para a frente de batalha, mesmo que eu fosse um estudante. Por isso decidi tomar algumas medidas preparatórias. Então eu estava em um pub, reunido com garotos do mesmo grupo que eu e me divertindo ali. Leon, você realmente tem dirigíveis? Estou com inveja. Eles são navios de guerra, certo? Só o fato de ter um dirigível já é desejável. Minha família não tem nenhum. Herdeiros de famílias nobres do interior se reuniram no pub, sendo eu o principal convidado do banquete. As pessoas estavam com inveja, e também havia aqueles que nutriam ciúmes. Isso estava dentro do esperado. Eles estão em manutenção no momento. Embora, para falar a verdade, estou realmente preocupado com a quantidade que tenho. Ao ouvir isso, os rapazes me olharam fixamente. Daniel engoliu em seco. Vocês os querem? Raymond se levantou imediatamente. Ele queria desesperadamente um dirigível, pois isso significava poder ter sucesso em sua casa no futuro. Havia uma grande diferença entre ter um e não ter, no entanto, comprar um custaria muito dinheiro. Os custos de manutenção também não eram nada desprezíveis. Muitos barões usavam aeronaves velhas e baratas. Do que você está brincando? Todos sabiam o valor das aeronaves de última geração e superiores fabricadas pelo Principado. Eles sabiam que não podiam simplesmente tomá-los de forma egoísta. Em vez disso, eu tinha boa vontade para com eles e sua incapacidade de simplesmente me dizer para entregá-los. Os olhares de todos me cercaram enquanto eu levava minha bebida à boca sem pressa. Na verdade, decidi montar uma fábrica em minha casa. É lá que será feita a manutenção dos navios. Se você confiar tudo a mim em termos de manutenção, talvez eu possa oferecê-las a você de graça. Os olhares dos rapazes imediatamente se voltaram para mim. Ah, você está realmente dizendo algo tão oportuno? Será que eles estão com defeito? Mas são aeronaves do Principado, certo? Eles não são defeituosos, desde que possam se mover. Confrontei sinceramente os meninos, que não puderam deixar de se sentir desconfortáveis. Quero que vocês fiquem aliviados. Eu também tenho algo a ganhar aqui. Além disso, prometo não enganá-los com reparos de má qualidade ou algo semelhante. Eu odiava a tática de oferecer produtos baratos que vinham com custos de manutenção caros. Mesmo assim, isso não esclareceu suas dúvidas, o que me fez suspirar. Entendi. Também acrescentarei 4 unidades de armadura por aeronave. Armadura do Principado, veja bem. Posso garantir sua qualidade. Raymond tentou se aproximar de mim, tonto, enquanto Daniel o segurava. Espere, Raymond. É do Leon que estamos falando. Ele vai sugar você até o osso. Ah, certo. Meu coração delicado gritou em resposta à avaliação cruel que meus amigos fizeram de mim. Os outros também me olhavam com desconfiança. Parecia isolante descobrir que os colegas de grupo estavam me tratando friamente, mesmo quando todos nós viemos aqui para ter uma boa conversa. Desculpe. Só achei que seria uma boa publicidade dar a vocês dirigíveis. Eu entendo. Vou fazer meus negócios em outro lugar. Daniel me interrompeu. Espere. É realmente grátis? Você não vai nos cobrar depois ou nos dar algo com defeito? Quero sua confiança. Não sou um homem que fala mentiras. Foi triste ver como vários rapazes responderam com mentiroso, mas a verdade é que eu não estava mentindo. Eu estava planejando fazer negócios adequados. Estava preparado para ter uma fábrica em minha casa, e eu seria o proprietário dela. No futuro, eu estava pensando em usar meus ganhos da fábrica para fazer contribuições para o reino. Ser promovido era um assunto sério. Eu precisava ganhar dinheiro. Talvez alguns afirmassem que eu já tinha o suficiente com as remunerações. Mas isso seria incorreto. Não fazia sentido contar com dinheiro temporário quando era solicitado a fazer uma contribuição todo ano. Eu não teria mais nada antes mesmo de passar uma década. Definitivamente eu precisava ganhar dinheiro.
Por mais que eu pensasse nisso, a ilha flutuante que eu possuía só seria capaz de ganhar em torno do nível de uma casa semi-barão. Até pensei em transformá-la em um ponto turístico, mas este era um mundo perigoso, cheio de monstros e piratas do céu. Haveria poucos clientes. Por isso pensei em montar uma fábrica para aumentar minhas fontes de renda futura. Como se eu vendesse um dirigível quebrado. Eu perderia a confiança de que preciso para negócios futuros. Eu imediatamente não teria clientes para a fábrica. Portanto, tenho que fazer algumas concessões para conseguir clientes. Felizmente, tenho alguns dirigíveis que comprei e promovi o negócio enquanto me lembrava de como ele era feito em meu mundo anterior. Neste momento, tenho dirigíveis e armaduras gratuitos, um total de 0 dia. Não precisa se preocupar com a manutenção. Eu cuidarei disso. Prometo cobrar preços razoáveis. Vou até colocar isso no papel 1 a 1. Os rapazes levantaram as mãos. Eu farei isso. Amy, eu também. Eu também. Com um sorriso, preparei os contratos e os entreguei aos meninos. Sim, escreva seu nome neste campo e eu os enviarei para sua casa. Vocês terão que explicar isso para seus pais também. Ah, e se você tiver algum dirigível antigo, eu o comprarei. Ao ver todos pegando alegremente os documentos, eu sorri. Pessoal, vamos manter contato como amigos. Obrigado por tomar a iniciativa dos brindes. Senhores, espero que continuem a dar o melhor de vocês daqui para frente. Meu esquema de manutenção do dirigível estava ao alcance, e agora que eu tinha alguns amigos leais, um sorriso apareceu em meu rosto. Havia uma residência de duque na capital real Angie e havia sido convocada para visitar seu irmão mais velho, Gilbert, em um feriado. Irmão, há algum problema? Gilbert fez uma expressão levemente preocupada. Havia um documento em sua mesa que ele mostrou a Angie. Isso? É um contrato sobre a compra e venda de aeronaves, certo? Certo. Parece que Leon os está distribuindo para as famílias de barões. Leon? Ao ouvir isso, Angie sentiu uma premonição sinistra. Ela se perguntou se a família do duque tinha algum problema com a conduta de Leon. Desculpe. Vou detê-lo imediatamente. Não há necessidade disso. A circulação de aeronaves não é o problema. Ela ficou aliviada depois de ouvir que não havia problema. No entanto, Angie se perguntou por que ela havia sido chamada. Então, do que se trata? Parece que ele montou uma fábrica em sua casa. Parece que ele está fazendo manutenção rápida em dirigíveis e oferecendo-os gratuitamente às casas dos barões. Talvez seu objetivo seja publicidade, mas você não acha que isso parece um pouco precipitado demais? Estou preocupado com o que alguém como ele, que sozinho frustrou o principado, está pensando. Gilbert disse a Angie que o reino também estava pensando levemente sobre esse assunto. O Palácio Real não está levando o principado a sério depois de ter sido derrubado pelos alunos. Mesmo que o principado tenha sido prejudicado, parece que o reino está sendo bastante descuidado com eles. No entanto, a pessoa que lutou na batalha agora está reforçando sua vigilância. O que você acha disso? Ele perguntou a Angie se ela tinha algo a dizer. Eu não sei. É apenas. Só? É que ele de fato ficou ocupado de repente. Desde então, ele tem treinado diligentemente e visitado a masmorra com frequência. Leon disse a ela que perdeu a confiança depois de ser espancado pelo Cavaleiro Negro e que estava se esforçando mais por causa disso, mas Angie pensou sobre isso. Ele está sendo cauteloso em relação ao principado? Mesmo quando o Palácio Real não está. Parecia que o reino não considerava o principado uma ameaça, já que eles haviam sido derrotados pelos alunos da academia. Quando souberam que o Cavaleiro Negro também havia perdido, eles o descartaram como um cavaleiro famoso que havia envelhecido. Gilbert bateu na escrivaninha com os dedos. Para Angie, parecia que seu irmão mais velho estava irritado. Será que devemos ficar alertas? Eu também gostaria de discutir a questão do principado por completo mais tarde, mas no momento a família Redgrave tem pouco poder de influência. Tenha em mente que estamos ficando para trás. Angie então se lembrou de Ertrude. Como Sua Alteza Ertrude foi tratada? Lidar com ela? Só posso dizer que foi ingênuo. Isso se transformou em discussões sobre ela estudar no exterior no reino. No entanto, meu pai se opôs a isso. Ouvi dizer que havia um marquês que não cedeu. Os olhos de Angie se arregalaram. Então a influência do pai caiu tanto assim. Ouvir que um marquês pode ofuscá-lo é preocupante. Angie estava alerta sobre a expansão da influência da facção oposta.
O Marquês disse que era uma oportunidade de aprender sobre a força do país dentro da academia. Parece que ele quer usar essa oportunidade para receber Sua Alteza, a Princesa, e tornar o Principado uma subsidiária do reino mais uma vez. Parece que ele também tentou nos condenar pela questão da família do Conde de Ofere, mas isso foi rapidamente cortado. A família do Conde de Ofere pertencia à mesma facção que a família do Marquês. No entanto, eles foram rapidamente punidos após a questão dos Piratas do Céu, e seu status como nobres, seus bens, seu território e tudo mais foram perdidos. A filha do conde que brigou com Leon perdeu tudo. Ela havia feito um trabalho sujo e logo foi expulsa quando cometeu um erro. A essa altura, eu poderia começar a ter pena daquela mulher. Angie sentiu um pouco de simpatia pela filha do conde. Afinal de contas, o caminho que a aguardava não era nada fácil. Gilbert mudou de assunto. Isso pode ser fora do assunto, mas parece que você se deu muito bem com a aluna de honra. Quando Angie baixou a cabeça, Gilbert continuou. Você não tem motivo para se dar bem com as pessoas mais do que o necessário. Angie dirigiu a Gilbert um olhar de forte vontade. SH, ela é minha amiga. Isso não lhe diz respeito. Gilbert olhou calmamente para Angie, mas logo percebeu que sua irmã não desistiria. Faça o que você quiser. Está tudo bem? Se você está indo tão longe, então não vou interferir. Além disso, eu e meu pai nos sentimos em dívida depois desse assunto. No entanto, se ela é sua amiga querida, então você mesmo deve protegê-la. Certo. Além disso, precisamos selecionar novamente as pessoas que ficarão ao seu lado. O que acontecerá com essas duas? Quando perguntado sobre as duas garotas que haviam traído Angie, Gilbert deu um sorriso sinistro. Você quer saber? Não, essa foi uma pergunta tola. Angie entendeu que os dois seguidores que ela conhecia desde a infância não seriam deixados de lado sem retribuição. No entanto, ela se sentia complicada por dentro. Embora tivesse feridas emocionais causadas pela traição, o mais importante para ela era Leon e Lívia, que haviam arriscado suas vidas para salvá-la. Talvez eu tenha sido abençoada. Ela pensava assim enquanto se comparava à filha do conde, que havia coagido excessivamente as pessoas ao seu redor a obedecê-la. Assim que Gilbert terminou de falar sobre o Conde Ofere e os dois traidores, ele fez uma pergunta, como se estivesse se intrometendo um pouco em algo. E também, o que você acha de Leon? O que eu acho? Sim, correto. Ainda não ouvi falar sobre quem ele escolheu como parceira de casamento. Ele fez muitas coisas e foi promovido. Acredito que seria um problema se ele se casasse com uma parceira ruim. Angie sabia que Gilbert estava pensando em receber Leon. De fato, seria muito útil ter Leon como aliado. Além disso, havia também um lado dele que era fácil de controlar. O fato de ele oferecer aeronaves e armaduras de última geração do Principado era prova disso. Se eles monopolizassem esse fator, seu próprio potencial de guerra aumentaria, mas ao contrário, isso também seria um perigo. Tanto o Palácio Real quanto a casa do Duque provavelmente estariam em guarda. Embora ele fosse um barão de uma região remota, seus inúmeros dirigíveis se tornariam uma ameaça. Em um piscar de olhos, ele poderia assumir instantaneamente o controle de outras ilhas flutuantes e se tornar uma força gigantesca. Havia muitas preocupações quanto à possibilidade de ele capturar territórios vizinhos e usar suas presas contra o reino. Gilbert e os outros pareciam reconhecer que Leon não faria isso. Eu estava planejando avisá-lo se ele se empolgasse, mas como ele está apenas distribuindo-as para os barões, meu irmão nem o considera uma ameaça. Parecia que ele estava fortalecendo suas conexões, mas tanto o Palácio Real quanto a casa do Duque julgaram que o que ele estava fazendo não era um problema. O que Leon tinha em mãos eram aeronaves e armaduras quebradas. Ele havia apresentado os que estavam em boas condições ao Palácio Real e à casa do Duque, a ponto de fazê-los dizer: "Você realmente concorda com isso?" Parecia que ele era um cavaleiro que abnegadamente não levava em conta o lucro, e alguns até fofocaram que ele era o novo cão leal da casa do Duque. Angie relatou a Gilbert a busca de Leon por casamento. Como ele tem estado ocupado recentemente, não tem visto nenhuma mulher. Por isso, as moças o odeiam. Gilbert colocou a mão sobre a testa. Eu não entendo. Por que elas não estão olhando para ele? Ele é um cavaleiro que em breve será promovido ao 5º posto superior e ainda assim, as mulheres não estão olhando para ele. Angie começou a suspeitar do que Gilbert estava dizendo. Irmão, Leon não está no 5º escalão inferior?
mas ouvi dizer que ele seria promovido após a formatura. Gilbert olhou para Angie e se sentiu um pouco envergonhado por ter se esquecido de contar a ela. Desculpe. Esqueci de lhe contar. A verdade é que o final do segundo semestre estava se aproximando. A cerimônia de entrega de medalhas por lidar com a guerra com o Principado, ou melhor, com um único incidente, seria no primeiro dia das férias de inverno. Os alunos que receberiam essas medalhas estavam esperando ansiosamente por esse dia. Receber uma medalha não era uma tarefa fácil e, mais importante ainda, permitiria que eles ganhassem prestígio e lhes daria algo para se gabar. Os alunos que não as receberiam estavam descontentes, mas não havia como evitar. Estávamos nos divertindo enquanto tomávamos chá em uma sala quente. Comprei um novo jogo de chá para me recompensar e saboreei as preciosas folhas de chá que recebi de meu mentor. Como eu tinha corrido para uma loja famosa para comprar doces caros logo de manhã, também pude apreciá-los como acompanhamento. Ah, isso é uma felicidade, ponto. O céu invernal lá fora embaçava a janela com uma cor branca nublada. Lívia estava comendo os doces, mas Sol fazia pouco a pouco, parecendo apologética, e seu rosto se soltou de como eles eram açucarados. Como era de se esperar dos doces de uma loja famosa. Ou talvez ela tenha se surpreendido com o quão deliciosos eles eram. Ela estava dando a eles um bom gosto. Estes são saborosos. Por outro lado, Angie estava comendo-os enquanto mantinha boas maneiras, mas talvez não estivesse adquirindo um gosto por eles. Ela não parecia ter muita reação. Você gosta de chocolate? Se sim, posso pedir alguns em minha loja favorita. Milady, eu adoraria conhecer essa loja. Lívia deu um sorriso amargo. Seria preocupante se eu ficasse muito acostumada a comer coisas caras. É mesmo? Levantei levemente minha mão. Angie, por favor, me diga. Como a lista de espera para lojas populares de alto escalão levaria vários meses, eu também gostaria de receber uma carta de apresentação de uma família de duques. Como este era o mundo daquele Otome Game, os doces eram muito difundidos e populares. Nesse mundo excessivamente amargo, eu queria pelo menos que os doces fossem doces e gentis. Esse era o meu desejo sincero. Como você é fanático por chá, vou dizer que não. Eles ficarão com rancor de mim quando você começar a diminuir o estoque deles. Havia um número considerável de meninos que gostavam de cerimônias de chá. Muitos deles encomendavam doces em lojas populares para que pudessem acompanhar o chá de que tanto se orgulhavam. Entre eles, também havia meninos que compravam estoques de doces populares e convidavam meninas para uma cerimônia de chá. Garotos como eu. Eu não vou comprar todo o estoque deles. Eu só iria comer os doces populares na frente das meninas. Ou isso, ou distribuí-los para as meninas que estavam fazendo dieta. Eu queria ganhar um senso de superioridade exibindo confeitos famosos, aqueles que as pessoas não teriam muitas chances de comer, para as garotas que estavam fazendo dieta e que estavam se abstendo de alimentos doces. As meninas abandonavam a dieta e estendiam a mão para aceitar os doces com um sorriso. Que crueldade! Olhando para Lívia, que estava chocada, lembrei-me de nossos recentes momentos de paz. Depois de voltar, Lucian levou Partner, Arrogance e Servert para fazer o trabalho de manutenção neles. Como eu não tinha mais como sair, convidei Daniel e Raymond para irem à masmorra. Agora que eu havia derrotado o inimigo mais forte, não achei que haveria inimigos formidáveis lá dentro, mas não custava nada estar preparado. Havia uma chance de que o Principado não parasse de lutar, mas agora estávamos de posse do trunfo deles. Embora tudo devesse estar bem, eu ainda tinha uma premonição sinistra. Não conseguia me livrar dela. Angie tocou no assunto. De qualquer forma, Leon, parece que o Chris recebeu o crédito por derrotar o Cavaleiro Negro. Quando desviei o olhar, Lívia olhou para mim. Por que isso? Foi você quem derrotou o Cavaleiro Negro, Leon. Como a xícara de Angie estava ficando baixa, servi-lhe outra porção de chá, tentando animá-la. Minha senhora, tal coisa girava muito em torno de julgamentos com envolvimento político. Isso era uma mentira. Julgamentos políticos não tinham nada a ver com isso. Era apenas conveniente para mim. No entanto, Angie estava convencida e acenou com a cabeça. Certamente não foi uma jogada ruim. Certo. Não foi algo em que eu realmente pensei muito, mas fiquei feliz por ser elogiado por isso. Como assim? A Lívia parecia não entender. Angie explicou com prazer. Eu também me certifiquei de ouvir com atenção. É simples. A família Arkvrigit era hostil com Leon. Com esse assunto, a família de Chris não podia mais dizer nada.
Afinal de contas, ele derrotou o invencível Cavaleiro Negro e deu ao filho deles o prestígio por isso. Forçar o Cavaleiro Negro a recuar é uma grande conquista. A deserdação de Chris. A deserdação de Chris provavelmente será cancelada em breve. Lívia sorriu para mim. Leon, você realmente é gentil. Oh, é claro. Eu gaguejei um pouco. Bem, eu presumi que eles não gostavam de mim, mas eu nem pensei que a família com o mestre espadachim seria hostil comigo. Se o mestre espadachim fosse atrás de mim, não haveria nada que eu pudesse fazer, mesmo que tivesse várias vidas. Espere um pouco. Milane, eu senti que Milane havia dito algo sobre isso antes. Lucian, que estava ouvindo a conversa dentro da sala, olhou para mim. Como ele já havia se mostrado antes, não havia mais necessidade de se esconder. Que alívio, mestre! O que Lucian quis dizer foi que, sem saber, eu me esquivei de uma bala ao empurrar a conquista para outra pessoa, o que só aconteceu porque eu não queria ser promovido. Aos poucos fui me dando conta de como Lucian trabalhava. O que você acha? Está feliz que seu proprietário possa fazer cálculos tão sofisticados? Parece que você realmente tem um talento para se deixar levar. Normalmente as pessoas seriam mais modestas. Aqueles com consciência pesada seriam mais humildes? Você não sabe de nada. Sou apenas um garoto comum cheio de bondade e honestidade. Devo procurar o significado de bondade e honestidade em um dicionário? Parece que você precisa estudar um pouco mais o assunto linguagem. Angie e Lívia tocaram o Lucian flutuante com as mãos. Elas o cutucaram com os dedos. Ele fala muito para uma coisa com um olho só. Você não pode dizer isso, Angie. O Luke tem um nome, é Lucian. Lucian olhou para Lívia. Luke, isso é algum tipo de abreviação para se referir a mim? Olhei para Lucian enquanto sorria. Como deve ser bom, Luke. Não parece fofo? Como Lucian estava em silêncio, Lívia parecia preocupada que ela o tivesse ofendido. Eu disse a ela que estava tudo bem, e então comecei a continuar nossa conversa. Então, sobre aqueles caras. Eles não são necessariamente pessoas ruins. Provavelmente. Bem, eles eram pessoas bem estúpidas, mas não eram ruins. Angie fez uma cara que parecia não estar se divertindo. Certo. A malvada é a garota que está enganando aqueles 5, Marie. Como o clima havia piorado, Lívia começou a falar sobre as fofocas da escola. De qualquer forma eu ouvi algo sobre aqueles 5. Parece que eles estão atualmente fazendo algo em um armazém. Alguma coisa? Quando eu parecia interessado no tópico, Lívia continuou a falar com prazer. Certo. Parece que os 5 estão fazendo alguma coisa. Por que diabos os 5 precisariam se reunir? Marie chegou a um armazém dentro da academia. Ei pessoal, por que vocês me chamaram aqui? Quando os 5 disseram que havia algo que eles queriam lhe mostrar, ela ficou animada, pensando que era um presente. O que poderia ser? Talvez uma joia? Não, um vestido? Recentemente todos eles têm trabalhado duro, então é definitivamente algum tipo de presente para mim. Que surpresa maravilhosa! Havia algo grande, coberto por um lençol, na frente de Marie. Marie inclinou a cabeça. Kylie, que estava ao lado dela, também inclinou a cabeça. O que é isso? Greg esfregou a área sob seu nariz com o dedo. Algo que temos orgulho de exibir. Brad levantou sua franja com a mão e a penteou para trás. É algo que fizemos você esperar, Marie. O que os dois disseram aumentou as expectativas de Marie. Obrigada, vocês dois. Chris, talvez por timidez, tirou os óculos e olhou para o rosto sorridente de Marie. Eu também tenho trabalhado duro nisso. Sim, obrigado, Chris. Em seguida, Gil limpou a garganta à força. Marie, não se esqueça de Sua Alteza e de mim. Vamos, Vossa Alteza. Julian ficou na frente de Marie. Marie, isso representa nossos sentimentos. Assim que os 5 removeram o lençol, havia uma unidade de armadura de joelhos. O sorriso de Marie se enrijeceu. Julian e os outros olharam para a armadura com satisfação. Vamos desafiar Baltfalt com isso. Venceremos aquele que atrapalhou o relacionamento entre mim e você, e seguiremos em frente. Greg fez um sinal de positivo com o polegar. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais.